Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. A aula de hoje de topografia, nós iremos conversar sobre sistematização de terrenos. Eu sou o professor Janailton e quando a gente fala e pensa em sistematização de terreno, podemos conceituar na consistência em colocar a superfície de um terreno em planos uniformes com declividades adequadas a cada tipo de projeto. Então percebam, né, quando a gente busca, né, sistematizar um terreno, deixar o mesmo em uma uniformidade conforme as condições que podemos fazer. Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ver algumas. Acontece muito isso em filmes, né, na região asiática, por ali, de regiões com muita declividade e produção de arroz, como suas piscinas. Ali é uma forma de sistematização de terreno. Outra forma também é minis terraços, né, por exemplo, em encostas. Quando a gente fala em sistematização de terreno, já como eu ia falando com vocês, a gente pode mencionar aí algumas utilizações, né? Então a gente pode dar exemplo aqui de terreiros para secagem de grãos, onde a gente tem um exemplo aqui, né, do terreiro de café, com inclinação de declividade de 1 a 2%, né, no sentido da menor largura para facilitar o escoamento de água das chuvas, havendo uma mureta, né, de proteção 10 centímetros aí, de altura, né, na parte mais baixa do terreno, havendo um ralo suficiente para escoamento de águas de chuva. Então, muitas vezes que a gente considera algo plano, por exemplo, em áreas de produção de arroz irrigado, por exemplo, e tem uma inclinação de 1 a 2%, onde essa água ela tem um leve escoamento, né, para a drenagem. Aqui na questão do escoamento da secagem do café, essa leve declividade, ela tem como objetivo justamente o escoamento de água, né, para que não crie poças de água e, consequentemente, caso haja chuva, né, e assim não tem um trabalho para poder secar esse piso. Muito utilizado também em campos de futebol, né? Deseja-se um escoamento de água para que as chuvas dessa parte lateral do gramado. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, mas normalmente o campo de futebol ele tem uma declividade, né, que são as barras de futebol, e tem uma declividade, uma leve declividade, obviamente, né, tanto para um lado quanto para o outro. E aqui está o processo, né? Começa com a parte de sistematização do terreno e, e vai-se, né, construindo impermeabilizantes, canos de drenagem, aí sistemas de irrigação um pouco posteriormente, tem uma camada aqui de solo, uma camada aqui de filtração, uma manta, né, para poder essa água ser drenada. Nesse caso aqui, acredita-se que a declividade está sendo do meio do campo para as laterais. É uma forma também que facilita muito, a questão da área ser menor, né? Ele facilita também a questão da declividade, você pega metade da área. Mas, comumente acontecia muito de ser metade do campo um pouco mais alto. Então a gente tem aqui o cano de irrigação, né? Posteriormente aí um solo um pouco mais denso, aí vem a adubação e posteriormente, né, os tapetes de grama. Irrigação, como eu já mencionei anteriormente, né, muitos produtores do Rio Grande do Sul aderem ao sistema pré-germinado para controlar arroz vermelho e incrementar a produtividade das lavouras. Isso aqui é um exemplo, né, a questão da produção.
de arroz irrigado por inundação, irrigação por superfície. Então eles estão aqui, tem uma sistemação terreno, com certeza uma leve inclinação, provavelmente para esse sentido aqui, de acordo com a margem de água na lateral. Consequentemente, se mantendo aí aparentemente quando se olha muito, você olha, tem uma visão aqui dessa imagem, acredita que está tudo plano, inundado, mas não. Uma leve inclinação provavelmente para esse sentido aqui, tá? Na construção civil, aí a gente vem aqui também ainda pegada um pouco ao futebol, né? As plataformas de construções de bloco pedagógico, da construção de confidentes, aeroportos, casas, shoppings, indústrias, estádios de futebol, por exemplo. E a gente tem o Itaquerão, teve todo um processo de sistematização, né, de uniformidade de terreno para a fundação do estádio. Né? Então, toda essa questão de abrir para, né, de planear ou abrir seções e tudo mais, construção de vias, distância do terreno. Para a construção, né, escoamento de água pluvial na construção. Perceba que a casa está sistematizada, né, em nível. E na topografia, né, de campo, falando aqui quanto aos trabalhos necessários para se realizar a sistematização terreno, a gente tem de fundamental importância, né, a atuação do topógrafo de campo. E aí a gente começa, né, com o estaqueamento. O estaqueamento é geralmente feito em quadrículas, dependendo do tipo de projeto, o estaqueamento, o espaçamento, dependendo do tipo de projeto, né, dependendo da declividade desse terreno, o espaçamento pode ser maior ou menor. Então a gente parte aí para o nivelamento, né? O nivelamento se faz pelo processo geométrico, onde a gente vai ter a seleção de cota do terreno, leitura de mira, altura do corte do aterro e a questão, né, da cota calculada pelo grid. Posteriormente a gente vai para o contranivelamento. O contranivelamento se faz pelo processo geométrico. A gente posteriormente a gente vem aí a calcular, né, a cota do terreno, o cálculo de traços das curvas de níveis e determinação das declividades. Então, dependendo do projeto a ser executado, as declividades na direção das linhas e na direção das colunas podem ser nulas ou pré-estabelecidas ou as que melhor se adaptam às configurações do terreno. Exemplo, né, como a gente falou, o terreno do café deve ser uma declividade tal que permita o escoamento de água da chuva, que impeça o café de enrolar para a parte mais baixa do terreno. Então, não é só escoar a água, não é só escoar a água, mas também é uma declividade suficiente que não venha permitir que esse terreno venha a aglomerar, né, em uma parte mais inferior, assim causando maiores gastos, né, quanto a mão de obra de estar se revirando esse café e espalhando no terreno. As equações utilizadas para cálculo das declividades que melhor se adaptam ao terreno, no caso do método plano único, que é o método plano único, né, no caso, que permite a maior facilidade do manejo, isto é, permite movimentar o menor volume de terra possível, onde a gente pode aqui, né, se destrinchar através das seguintes equações. A declividade do terreno na direção das colunas em metros,
e a declividade do terreno em direção às linhas em metros, né? Aonde você vai estar levando em consideração o coeficiente de linha, o número total de linhas, a média das cotas de linhas, o coeficiente das colunas, o número total de colunas e a média das cotas de coluna. Na prática, né, representam-se as diferenças de nível entre as estacas e outras, tanto no sentido das linhas quanto no sentido das colunas. Por exemplo, para um estaqueamento de 20 metros por 20 metros, isto é, o módulo do estaqueamento é de 20 metros. Um valor de x é igual a menos 0,135 e de y de mais 0,206. Significa o quê? A cada estaca, o sentido das linhas, o terreno deverá ser rebaixado em aí 13 centímetros. E no sentido das colunas, deverá ser elevado, por estar positivo, em 20,6 centímetros. Então, ix e y podem ser expressados pela seguinte fórmula: ix menos 0,135 metros por módulo é para o exemplo específico acima. E onde, né, ix de menos 0,0135 metros dividido pelo módulo de 20 metros, né, que é o estaqueamento está a cada 20 metros, vai dar aí, né, menos 0,00675 metros por metro. E y, né, que deu aí mais 0,206 m dividido pelo módulo, para exemplo específico acima, nós teremos aí, né, esse valor foi encontrado dividido por 20, 0,0103 metros por metro. Então, a gente quando parte para calcular a declividade percentual, observamos que a diferença de nível por 100 metros de distância horizontal. Ao converter essa declividade, o módulo observa-se seguindo a declividade percentual. Se para 20 metros é 0,135 metros, 100 metros é x metros. Então, a gente tem aqui, né, uma regra de 3 básica, 0,0675% de declividade, né? Ponto mais baixo, o sinal está negativo. O sinal serve para você diminuir, ou se você está diminuindo, né, a declividade, você está aumentando a declividade. Então, assim, a mesma coisa indo para y. Se para 20 metros nós temos 0,206, 100 metros a gente tem aí uma clividade, né, declividade e uma clividade de 1,03%. E como seria isso na execução de uma obra? Seria realizar as transferências das alturas de corte e aterro para o campo, né, fazendo uma execução aqui, né, de mecânica, né, de obra, então tirando a parte que tem que ser cortada, colocando na parte que tem que ser receber uma determinada declive para se ter, né, uma padronização de declividade dentro do percentual, né, que foi o que quer ser trabalhado. E o topógrafo também vai fazer o acompanhamento e conferir, né, essa questão de sobreposição, né, se foi feito o corte corretamente, se foi feito o aterro corretamente.
Então aqui a gente tem um exemplo numérico, né, de cálculo da sistematização. Então, suponhamos que uma área está stalkeada de 10 por 10 com três colunas, onde m é igual a 3 e a linha n é igual a 5, contendo 15 estacas, n igual a 15, determinar os volumes de cortes e aterros para a sistematização do terreno com a declividade abaixo, aonde, né, x em percentual é, menos 0,3% e y em percentual é menos 0,8%. Então, note-se, né, que o aterro é negativo e o corte é positivo. A área, né, de influência das estacas é para este caso. Então aqui nós temos as leituras, como eu mostrei anteriormente, e aqui a gente vai ter, né, 10.000, deu aqui em torno de 10.064, e a gente começa. Então aqui a gente vai acontecer o quê? Se é negativo, a gente vai precisar fazer um aterro desse percentual aqui. Se der positivo, tem que se fazer um corte. E aí começa esse ponto aqui, os pontos, né? Nesse ponto aqui, então corte, aterro, corte, corte, aterro, corte. Nesse ponto aqui vai realizar corte, 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 aterro, corte, aterro, corte, aterro. Após fazer essas sobreposições, o que vai acontecer? Estaremos aí, né, com o terreno sistematizado e, consequentemente, nivelado. Quais são os trabalhos necessários para se fazer a sistematização do terreno? Nós temos o cálculo né, das cotas, em EH e J, né, do terreno. É interessante fazer com três casas decimais. Cálculo e traçado das curvas de nível, né, onde os traçados das curvas de nível pode-se identificar as elevações e depressões do terreno, assim como ter mais ou menos uma visão de movimento da Terra necessário para se fazer sistematização proposta. É necessário estabelecer uma escala, por exemplo, de 1 para 250.000, desculpa, de 1 para 250, e a equivalência vertical que melhor representa o relevo do terreno em questão. Quanto à declividade, foi informada no projeto, sempre é informado no projeto. Neste exemplo foram feitos os cálculos anteriormente que fornecem o menor volume de movimento de terra possível, isto é, foram determinados levando-se em consideração o método plano único, com o módulo de estaqueamento é de 10 metros, é necessário converter declividade percentual para declividade para o módulo de estaqueamento. Assim, x, que dava menos 0,3, dividido pelo módulo de 100 metros, deve-se realizar a conversão do módulo no estaqueamento, nesse caso vale 10 metros assim, e x em percentual de 0,3 dividido por 10. Como também para y, né, 0,08 metros dividido por 10. Então, portanto, os valores de x e y utilizados para a próxima equação serão de 0,03 e 0,08, respectivamente. As cotas do grid, né? As cotas do grid são de grande importância para o projeto, uma vez que indicarão a altura dos pontos após a sistematização do terreno. São determinadas em função da declividade, né, de uma cota, determinada a cota de origem, além de posição e das cotas de centroide. A cota de origem pode ser de um ponto qualquer e possui equação própria para o cálculo. Então, H e J, cota do grid,
do terreno, né, sistematizado pelo projeto. A é a cota de origem, HC, cota do centroide, PY, posição do centroide em relação à coluna, PX, posição do centroide em relação à linha. O Izinho, o número de linhas, o N, total de linhas, perdão, o N minúsculo aqui, total de linhas, o Jzinho é o número de colunas, o M, número total de colunas, e o Nzão, o número total de estacas. Aqui a gente tem um exemplo, né, de centroide, para a gente calcular aí a cota de origem. Nesse exemplo aqui, a gente tem 10,174 metros. Aqui a gente tem um cálculo das alturas de corte e aterro, onde está se levando em consideração, né? Então, A mais Y, né, na estaca 11, A mais Y, IY vezes I, mais IX vezes J. Então, a gente tem aqui os valores percentuais, né? O I foi 1, valores percentuais, o J em 1, e a gente tem o valor. E aí a gente parte para o ponto 12, né, tendo o valor, né, do centroide, né, de referência, enquanto aí vai estar, né, se posicionando. Então, se está acima é corte, se está abaixo é aterro. Se a gente fosse deixar essa superfície 100% plana. E aqui a gente faz para os demais pontos, né, ao longo do terreno. Balanceamento de corte e aterro é sempre mais interessante ter mais terra no corte. A relação ideal, né, está no intervalo de 1,3 a 1,6. Deve-se ter 30% a 60% a mais de corte em relação ao aterro. Isto porque ocorre tanto nas perdas de solo, né, no transporte, quanto na redução do volume do solo, né, cortado depois de realizada a compactação no local do aterro. Quanto ao balanceamento de corte e aterro, né, neste projeto as cotas de grids deverão ser ajustadas. Os valores iniciais de relação R mostrou igual entre o corte e aterro, mesmo porque o projeto foi feito pelos métodos de plano único. Assim, para o fator de correção que atenda à exigência de 30% a mais de certo de corte e aterro, torna-se a seguinte equação, calculando, né, os valores absolutos. Determinando normalmente a relação entre corte e aterro, verifica-se que esta se aproxima de 1.300 metros. Não se encontra em relação, né, extra de 1,300, porque se trabalha somente com 3 casas de aproximação para a correção. E quanto à determinação dos volumes de corte e aterro, né, o volume de corte, para se determinar o volume de corte total, basta multiplicar a área de influência de cada estaca pela altura total do corte. Então, volume de corte vai ser a somatória, né, onde CT é a cota do terreno, S é a área de influência de cada estaca e N é o número de estaca. Então, em áreas muito grandes, é comum estimar-se por hectare. Neste caso, é necessário saber a área total, né, que seria ST, dada por a área de influência, né, de cada estaca e o número de estaca. E aqui a gente faz a determinação dos volumes de corte de aterro. O volume de corte por hectare seria
aqui no caso 83.430 metros cúbicos, em uma área de 1.500 metros quadrados. Quando você faz X metro cúbico para 10.000 metros quadrados, a gente tem aí 556 metros cúbicos por hectare, é o volume de corte por hectare. É muita terra. Então, chegando a esse valor de corte, né, de retirada de solo, é só dividir aqui pelo volume, né, de uma caçamba de um caminhão. Então, você tem a quantidade de caminhões, você vai terminar, você vai tirar, aí você leva, você sabendo o tempo, né, de se encher cada caminhão, multiplica ele por. Você tem o tempo de cada caminhão, de carregar cada caminhão. Você saber na hora a máquina, você vai saber os custos de hora de operação desse maquinário. Multiplicado aí para o consumo, né, por tempo, você sabe os custos de combustível, consequentemente aí começa a fazer os custos de mão de obra, tempo de serviço e tudo mais. Determinar o volume de corte de aterro, né, o volume de aterro para determinar o volume de aterros total, basta multiplicar a área de influência de cada estaca pela altura total dos aterros. Aqui a gente tem um cálculo, né, para a questão do aterro por hectare, que nesse exemplo aqui a gente tem a área de influência de cada estaca, então 10 metros, 10 metros, 100 metros quadrados, o volume, aí deu aqui 0,679 metros vezes 100 metros quadrados, metro por metro, metro cúbico, né? Altura vezes a área, metro cúbico, 63,900 metros cúbicos. Então, 63,9 metros cúbicos para uma área de 1.500 metros quadrados, quando seria em 10.000 metros quadrados. 10.000 metros quadrados é um hectare, tá? 10.000 metros quadrados é um hectare. Então, a gente tem aqui 426 metros cúbicos para serem retirados aqui. Não, aqui é para ser aterrado. Então, percebam que no corte nós tivemos aqui 556 e no aterro 429. Então, a parte desse volume aqui, então você consegue saber a quantidade de caminhões que vão ser destinados para uma outra área e, consequentemente, espalhada posteriormente. E assim vai fazendo a logística, né? Vai se tirar tanto aqui, a maquinária vai lá e vai exportando, vai enchendo os caminhões, e os caminhões vão depositando na outra área, e, consequentemente, essa terra vai sendo espalhada e nivelada para que se faça a sistematização do terreno. Então, muitas vezes calcula-se o preço da obra em função ao volume de corte total da área a ser sistematizada, já que cortar dá muito mais trabalho do que aterrar. Neste caso, o volume de corte é mais importante. Trabalho de execução de obra em campo, né? Transferência. Então, com a caderneta de campo, né, e a anotação, quando a gente tem a caderneta de campo, né, de anotação à mão, ou mesmo o mapa de sistematização do terreno, inicia-se as marcações em cada estaca, né, das alturas de corte e aterro. Essas marcações devem ser claras e precisas, para que possa servir de orientação ao operador dos equipamentos durante a execução das obras. Então, a transferência das alturas de corte e aterros para o campo existem várias maneiras de fazê-las. E uma delas é utilizando estacas, né, de dimensões de 5 centímetros por 1 por 120 centímetros de altura. Essas estacas são colocadas próximas aos cruzamentos das linhas de coluna, como referência de 30 centímetros acima do solo. Então, acima da referência, escreve o valor de corte e pinta-se de vermelho 15 centímetros da extremidade superior da estaca. Abaixo da referência, escreve-se o valor do aterro, pinta-se de azul 15 centímetros da extremidade inferior da estaca. Então, em corte,
pintamos em vermelho, e em aterro pintamos em azul e colocamos o valor. E durante a operação, né, mecânica de nivelamento, a, o maquinista deve observar de tempo em tempo o andamento da altura de corte e aterros. Aqui a gente tem uma sistematização de terreno, né? Realiza a situação abaixo considerando declividade que melhor adapte à configuração do terreno e aonde tem um estaqueamento de 10 por 10 metros, calculando, né, também o volume de corte e aterro, considerando os terrenos sistematizados com 30% a mais de corte em relação ao aterro. Para a execução da obra, deve-se contratar empresas próprias que já estejam acostumadas a realizar esse tipo de projetos. Após o nivelamento mecanicamente de todos os terrenos, deve-se voltar ao campo com um nível de verificar se as cotas e os pontos que correspondem realmente às cotas de grid calculadas no escritório. Aqui a gente tem, né, os valores. Aqui seria um exercício para a gente realizar, né, de corte de aterro. Então, pessoal, é basicamente isso, né, uma aula sintetizada aí sobre sistemação de terreno. A gente vai ter aula prática para justamente ver isso na prática e vai ficar muito mais claro com essa orientação de se tira terreno ou se coloca terreno. E que quem tem um alvo, deixa essa frase para vocês, quem tem um alvo não tem pressa de acertá-lo, pois o tempo gera precisão. Um grande abraço a todos e boa prova, boa NAP.